Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Ítalo Braga e hoje eu quero mostrar para vocês como criar um planejamento pessoal no Notion nível profissional para iniciantes. No vídeo passado, que eu vou deixar aqui no card, eu falei sobre como eu me tornei menos procrastinador e consegui ficar muito mais produtivo na minha vida pessoal, no meu trabalho. E uma das coisas que eu falei nesse vídeo é sobre a utilização de um recurso, uma ferramenta, um aplicativo, como o Notion, por exemplo, para organizar todas essas tarefas, tudo aquilo que você vai executar. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui hoje. A gente vai criar do zero um planejamento para você organizar todas as suas tarefas, projetos e objetivos com o Notion, nível profissional para iniciantes, mesmo que você não saiba nada de Notion. Eu estou utilizando aqui a versão desktop, né, do aplicativo do Notion, então se você não tem uma conta, eu vou deixar toda essa parte já pré-estabelecida para que a gente parta daqui. Então, se você precisa criar uma conta, basta criar, utilizar o seu Gmail e fazer o download desse aplicativo, né, na versão aqui para computador, que fica um pouco mais fácil para trabalhar. E em cima disso, nós vamos começar a criação desse planejamento. Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar um caderninho aqui para ficar bonitinho, que as coisas têm que ser bem feitas, né? Tem um botão aqui do Notion, sempre que você quiser utilizar os recursos que ele te oferece. Você pode tanto apertar a barra de espaço para utilizar a inteligência artificial ou apertar a barra para mostrar aquilo que você quer. Então, a primeira coisa que eu vou utilizar aqui é uma frase de destaque, só pra gente criar um layout já bonitinho daquilo que a gente vai fazer, tá bom? Vamos alterar a cor, colocar um fundo aqui padrão. Esse aqui eu vou adicionar notas. Aqui vai ser a gente vai fazer uma versão inicial aqui desse planejamento, depois a gente vai começar a adicionar alguns recursos mais avançados, como fórmulas, como botões, e aí a gente vai fazer uma coisa bem legal. Aqui você consegue alterar, personalizar, tem emojis, temos ícones e você pode carregar uma imagem também se você quiser. E aí, o que acontece? Se eu der um Enter aqui, ele vai descer aqui para baixo, mas eu quero adicionar essas informações aqui dentro. Então, para isso, sempre que você quiser descer uma nova linha aqui, você pode segurar o Shift e o Enter, e aí você consegue adicionar novas informações aqui. Isso aqui vai ser uma coisa simples. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma barra e vou colocar um divisor, só que eu quero esse divisor, a gente consegue selecionar as linhas, tá vendo? Eu quero deixar esse divisor aqui dentro, vou até apagar isso aqui, para ficar bonitinho aqui, tá? E eu vou adicionar isso aqui para baixo para poder ter essas informações aqui. Então, a gente pode adicionar aqui uma lista, ó, uma lista com marcadores. E eu vou deixar aqui item 1, item 2, conforme eu precisar adicionar aqui, tá bom? Então, beleza, a gente tem aqui o primeiro pedaço do nosso planejamento. Agora a gente vai duplicar, ou com Ctrl D, ou apertando aqui em duplicar. Eu vou subir essa linha aqui para ficar no meio, para ter essa separação. E aqui eu vou colocar as minhas tarefas. Vou deixar aqui em negrito, vou colocar uma corzinha verde. Agora aqui eu vou marcar uma taskzinha. Agora, para você entender o que a gente vai fazer, eu vou colocar uma lista de tarefas de fato em lista. Então aqui na lista e eu vou colocar aqui, ó, visualização em lista. O que isso vai fazer? Eu vou criar um banco de dados, um banco de tarefas. O que isso vai fazer? Eu vou criar aqui, ó, minhas tarefas. E aí eu vou clicar em nova visualização em lista. Agora eu criei um novo banco de dados para as minhas tarefas, ou seja, está tudo armazenado como se fosse uma planilha. Agora eu vou só personalizar aqui. Antes disso eu vou apagar essas tarefas que estão aqui. É aqui onde tudo vai acontecer. Eu vou renomear aqui essa visualização em lista. Eu vou colocar aqui tarefas do dia, que vai ser o primeiro recurso que eu vou colocar aqui. Vou colocar um solzinho bonitinho. Agora clicando aqui em layout, eu vou tirar aqui o nome da base de dados, tá? Podemos voltar. E agora a gente vai ajustar algumas propriedades dessas tarefas. Eu vou excluir essas propriedades que estão aqui, certo? E agora a gente vai adicionar uma nova propriedade. A primeira propriedade que a gente vai adicionar vai ser uma seleção única, como se fosse uma lista de tags. E aí eu vou categorizar pelas prioridades dessa tarefa. Então a primeira que eu vou colocar aqui, né, é de baixo para cima, né? Então trivial, circunstancial, desejável. Então nós temos essencial, importante, desejável, circunstancial e trivial. Se você quiser ajustar as cores aqui, você consegue também alterar para uma outra cor. Então vou deixar aqui o vermelho, o amarelo para importante, desejável pode ser verde, circunstancial azul e trivial pode ser um roxo. Então coloquei aqui as categorias que eu quero. Isso aqui eu vou chamar de prioridade. Uma outra coisa que eu acabei esquecendo de colocar aqui é ajustar essa página, tá? Para ela ficar uma página de largura completa. Então a gente vai vir aqui em cima, nos 3 pontinhos. Eu vou colocar aqui para remover o índice que fica aqui na lateral e largura completa, tá?
Então essa página agora já tem uma disposição maior, fica mais interessante pra gente trabalhar. Aqui eu posso ajustar essas linhas. Vou até colocar uma linha aqui pra baixo. Beleza. Então nós temos aqui tarefas do dia. Eu vou adicionar aqui uma nova tarefa só pra gente ter de modelo, tá? Então se eu tenho uma nova tarefa, eu tenho a prioridade dessa tarefa como essencial. Eu consigo ajustar também o ícone. Então agora aqui ele mostra pra mim o nome da tarefa e a prioridade dessa tarefa. Um outro campo importante para a gente ter aqui dentro de propriedades é uma caixa de seleção para saber se foi feito ou se não foi feito. Então a gente tem o nome da tarefa, a prioridade dela e se ela foi feita ou não foi feita. Um outro recurso importante aqui também é a gente adicionar a propriedade de data para a gente saber a data em que essa tarefa foi criada, em que ela foi executada, tá bom? Esse campo aqui dentro de propriedades, a gente consegue ocultar, então não vai aparecer a data da tarefa aqui na frente, porque eu sei que as tarefas que estão aqui são as tarefas do dia. A gente vai ajustar os filtros ainda, para que só apareçam as tarefas aqui desse dia, né, do respectivo dia em que você estiver, mas aqui a gente já pode atribuir a data de hoje para essa tarefa. Agora eu vou duplicar essa visualização, para eu adicionar aqui as tarefas finalizadas do dia, certo? São as mesmas tarefas, porém o check marcado aqui, porque eu sei que essas tarefas foram finalizadas, tá? E aí eu vou adicionar um filtro para essa tarefa, para essa visualização. Ou seja, aqui é a mesma base de dados, ou seja, a mesma lista completa de tarefas que eu tenho, só que agora eu vou adicionar um filtro para essa visualização, para que todas as tarefas que estiverem com a propriedade feito marcadas, elas apareçam aqui. E aí eu reduzo essa opção. Agora em tarefas do dia, eu vou adicionar um filtro para que todo mundo que tenha a tarefa feito desmarcadas apareçam aqui. Ou seja, se eu adicionar uma nova tarefa, vou alterar aqui as propriedades dela como importante, a data de hoje e vou colocar a opção de feito. Quando eu atribuo essa opção feito, ela já vem para cá, nova tarefa feita, e a nova tarefa vai ficar aqui como pendente, tá? Então a gente já tem aqui meio que configurado as tarefas finalizadas ou não. Agora, para que só apareçam as tarefas do dia, eu vou até adicionar aqui uma nova tarefa de amanhã. Vou atribuir uma propriedade para ela, só que eu vou colocar a data de amanhã. Por enquanto ela está aparecendo aqui. Eu vou alterar adicionando um novo filtro para a data de início da tarefa tem uma setinha aqui, hoje, ou seja, somente no respectivo dia que você tiver a tarefa vai aparecer. Então amanhã só vão aparecer as tarefas de amanhã, certo? Aqui nas finalizadas do dia a mesma coisa, porque são tarefas que eu finalizei apenas neste dia. Então a data de início é hoje. Então, agora sim, as tarefas de amanhã já nem estão aparecendo aqui mais, certo? E agora teremos duas novas visualizações, semanal e mensal. Então a gente vai adicionar aqui um calendário. Só que para o calendário a gente vai utilizar a mesma base de dados que já existe, que é a base de dados de tarefa. Aqui nós vamos selecionar a opção calendário. Aí nós podemos colocar aqui semanal. Vou alterar o ícone aqui para calendário. Não precisamos mostrar a base de dados. Aqui não é semana, não é mês, é semana. Podemos colocar aqui para visualização modo lado a lado e concluído. Beleza. Vamos ajustar as propriedades para que mostre aqui pra gente. Então precisa mostrar. A data não precisa porque eu já sei em qual dia essa tarefa vai estar programada. Eu vou colocar se ela foi, qual que é a prioridade e se ela foi feita. Tá? Então eu consigo visualizar aqui. E aqui eu posso mostrar se ela foi feita, se não foi feita. Não precisa ter esse filtro. Então nós temos a visualização semanal. Aqui na visualização semanal já está tudo configuradinho. E eu vou duplicar para uma visualização mensal, que vai manter a mesma estrutura. Só que dentro de layout eu vou alterar semana para mês. Então agora eu tenho um calendário mensal com as minhas tarefas. Eu notei que ela veio com alguns filtros, que é os que nós utilizamos aqui na lista. Então eu vou excluir este filtro. E vou excluir este filtro. Agora sim, vou salvar aqui. Aqui eu também vou excluir os filtros. Agora sim, agora eu tenho aqui ó, as tarefas que estão do dia, né? Então do dia de hoje, o que foi finalizado, que foi a tarefa feita, a tarefa aqui e a tarefa de amanhã, que eu já tinha programado, já está aparecendo aqui também, tá? Eu vou só adicionar aqui, arrastar um espaço para ficar um pouco mais bonitinho. Eu vou adicionar também, vou dar mais um enter aqui. Vou adicionar uma barra, divisor, e agora eu tenho uma divisãozinha um pouco mais bonitinha. Esse separador aqui foi só para ficar um pouco mais bonito visualmente. Agora a gente vai para uma parte um pouco mais avançada,
no conteúdo, que é a criação de uma lista de projetos ou objetivos ou clientes. Você pode organizar como você preferir, e a gente vai criar uma propriedade chamada relação, e nós vamos entender o que são essas relações. Eu vou adicionar essa opção aqui em cima, então eu vou vir aqui, duplicar, vou arrastar essa linha aqui para cima para ficar separadinho. Aqui eu vou chamar de projetos clientes, vou deixar o aqui padrão, e eu vou adicionar uma nova lista. E essa lista, na verdade, é um formato de galeria, uma visualização em galeria para meus projetos / clientes. E vou adicionar uma nova visualização em galeria. Aqui eu posso apagar essas 3 opções que vêm como padrão. Vamos ajustar aqui essas configurações. Então, vamos alterar aqui a visualização. Eu vou colocar o mesmo troféuzinho aqui. Aí na galeria, a gente vai alterar a visualização para nenhum. Podemos ocultar o título da base de dados. O tamanho do cartão pode se manter médio. Vamos adicionar uma quebra de linhas e abertura lado a lado. Agora vamos ajustar as propriedades. Nós temos aqui essas 2 propriedades que eu vou excluir e vou adicionar uma nova propriedade chamada relação. Eu vou conectar a base de dados de projetos / clientes com as minhas tarefas. Então eu vou selecionar aqui, ó, minhas tarefas, vou adicionar essa relação. Eu vou ter um projeto e esse projeto podem ter várias tarefas relacionadas. Então por isso que aqui no limite a gente vai manter aqui, ó, sem limite. E eu vou mostrar o projeto dentro das minhas tarefas. Então aqui eu tenho projeto, vai fazer sentido para vocês. O que isso fez? Agora eu tenho todas as minhas tarefas terão uma propriedade chamada projeto / cliente. E aí toda vez que eu adicionar uma tarefa, eu posso falar para o que é essa tarefa. Por exemplo, se eu adicionar aqui meu projeto, por exemplo, vai ser o canal do YouTube. Vou até adicionar aqui, ó, um ícone do YouTube para ficar bonitinho. Tá? Então nós temos um canal no YouTube e eu vou adicionar aqui, ó, perfil do Instagram, e vou adicionar o ícone do Instagram também para ficar bem caprichado. Então eu tenho 2 projetos aqui e toda vez que eu adicionar uma tarefa, então por exemplo, digamos que essa nova tarefa, eu vou fazer assim, ó, eu vou apagar todas essas tarefas que eu criei, gravar vídeo para o YouTube. Eu vou ajustar as configurações aqui. A prioridade vai ser essencial. O projeto / cliente será o meu canal no YouTube, certo? Beleza. Agora aqui dentro das minhas tarefas, eu vou ajustar a visualização aqui em propriedades para adicionar a visualização dos meus projetos, do projeto / cliente. Eu vou deixar até aqui para cima, então agora já aparece. Aqui nos finalizados eu vou fazer a mesma coisa, mostrando o projeto / cliente. E aqui no meu calendário a mesma coisa. Eu vou vir aqui em propriedades, vou adicionar projeto / cliente, eu vou deixar lá em cima. No mensal a mesma coisa. Vou arrastar para cima aqui, prontinho. Então eu sei que essa tarefa é referente ao meu canal no YouTube. Então a gente criou uma relação. A gente consegue conectar as tarefas com os projetos que a gente quer. Então aqui nas tarefas do dia eu posso adicionar uma nova tarefa, gravar Reels. O Reels aqui que eu vou gravar, eu vou deixar como importante, vai ser para o Instagram e ainda não está feita. Então beleza, tenho aqui 2 tarefas, ó, uma para cada coisa. Então quando você começa o seu dia, você já sabe o que você precisa fazer. E aqui se você quiser visualizar nas tarefas do mês, o que você tem, essa tarefa não é para hoje, é para amanhã. Então você já altera, já não vai aparecer mais aqui nas tarefas do dia que você tem, somente amanhã vai aparecer para você essa tarefa. E aqui a gente já tem uma primeira etapa já configurada. Então com esse planejamento você já consegue organizar a sua vida inteira, porque você consegue colocar aqui, ó, todos os projetos. Você pode colocar coisas pessoais se você quiser, adicionar aqui clientes que você queira adicionar. Então isso já permite, né, com que você tenha toda uma organização diária das suas tarefas, um cronograma ali se você precisar visualizar o seu calendário para saber que tarefa que você tem que executar. Ah, não consegui executar hoje, então eu vou executar na sexta-feira. Então você consegue organizar tudo isso. Agora a gente vai subir a régua. Eu vou adicionar aqui dentro do meu projeto cliente um overview, algumas informações que vão ser atualizadas automaticamente utilizando a propriedade fórmula, tá? Então vou vir aqui em propriedades, nova propriedade, vou selecionar a fórmula, certo? Vou adicionar um overview, vou colocar aqui um check, vou colocar aqui um botãozinho bonitinho e vamos criar esta fórmula. Como que a gente vai desenvolver essa fórmula? Eu vou disponibilizar esse planejamento para vocês terem acesso depois, mas de qualquer forma, se você quiser aprender, eu vou deixar esse adendo aqui nesse vídeo com essa fórmula que a gente vai desenvolver, utilizando algumas propriedades. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar uma função chamada lets, que a gente vai aqui, ó, introduz múltiplas variáveis, porque a gente vai precisar de algumas variáveis para poder aparecer ali o texto do que a gente quer.
tá? Então a primeira coisa que a gente vai colocar é a função Let's. Eu vou dar um Shift Enter aqui só para descer essa opção. E eu vou adicionar uma variável chamada mês atual, certo? Que será a função Now, que ele vai pegar aqui, ó, retorna a data e hora atuais. Tá? Só que eu não quero a data completa, eu quero apenas o mês. No caso, ele vai mostrar em qual mês nós estamos agora. Tá? Então eu vou dar uma vírgula aqui, porque eu vou continuar com novas variáveis. A próxima variável que a gente vai colocar é completa. A variável completa vai mostrar todas as tarefas que já foram finalizadas, tá? Então eu vou dar uma vírgula aqui para a gente criar aqui toda a lógica de como essa variável vai ser construída. Então eu vou utilizar uma função de mapeamento. Vou pegar as minhas tarefas, que é a propriedade que a gente tem, né, dentro do nosso projeto /cliente. E essa função map vai retornar ali cada item que tiver nessa lista. Então, se no canal do YouTube tiver 10 tarefas, ele vai executar esse map, essa função 10 vezes, né? Porque são 10 itens que tem nessa lista. Então, eu vou pegar para cada item atual, a gente vai fazer o seguinte: ele vai armazenar esse item atual e eu vou adicionar aqui um filtro. Ele vai pegar o atual e aí nós vamos pegar aqui a data.mês precisa ser igual ao mês atual. Ou seja, eu vou filtrar. Só vão aparecer aqui nessa lista completa todas as tarefas que estiverem com o mês atual, ou seja, referente ao mês, no caso aqui mês de agosto, ou no mês em que você estiver assistindo. Então, se virar o mês, só vão aparecer e só vão ser contabilizadas as tarefas deste respectivo mês. Tá? Então eu vou adicionar aqui um novo filtro. Nesse filtro, eu vou pegar a propriedade feito, que precisa ser igual a true, certo? Ou seja, todas as tarefas que forem finalizadas, true significa que a caixinha foi marcada. Então ele vai pegar todas as tarefas do mês, dessa lista completa de tarefas, e vai pegar as tarefas que tem aqui a opção feito finalizadas, marcadas como feito, tá? E aí para finalizar, eu vou pegar aqui uma contagem de todas essas. Ou seja, soma tudo para mim aí, porque eu quero uma lista com o número total de quantas tarefas eu tenho nesse mês e com a opção feito marcado. Agora a gente vai pegar as tarefas incompletas, certo? A gente vai seguir na mesma linha. Vai criar um map com minhas tarefas, pegando a tarefa atual. Só que eu vou adicionar um filtro para a data, no caso no mês, sendo igual a mês atual. Então vai pegar todas as tarefas do mês atual e vamos adicionar um novo filtro. Só que no caso agora, o feito tem que estar falso. E esqueci de falar que para a gente atribuir aqui, para fazer uma comparação de fato, saber se é ou não é, a gente utiliza dois sinais de igual, tá? Então aqui a gente vai adicionar mais uma função, que é uma função para contar. Então aqui essa função, ó, retorna o comprimento de texto ou valor da lista. Se tiver 3 itens numa lista, ele vai retornar o valor 3, tá? Então aqui ele vai pegar todas as tarefas que não estão completas. E para finalizar, a gente vai pegar mais uma variável, que é a variável total. Utilizando o map, vamos adicionar um filtro aqui também, mês igual mês atual, que é a mesma variável que a gente criou aqui em cima. Então ele vai comparar. Só que eu não quero saber agora se o feito está marcado ou não está marcado. Eu quero o total de tarefas, certo? Então a gente já tem aqui 3 variáveis para armazenar, né, com as tarefas incompletas, completas e o total de tarefas. Agora a gente vai começar a escrever na tela, de fato, o texto que a gente quer escrever. Então eu vou adicionar aqui, entre aspas, resumo do mês, e eu vou colocar aqui uma barra invertida IN, que essa barra invertida IN, ela faz uma quebra de linha. Tá? E aí eu vou adicionar aqui uma função chamada style, em que eu vou adicionar um bold e vou adicionar a cor green. Tinha esquecido de uma vírgula aqui, então aqui eu adicionei resumo do mês, vai aparecer aqui para mim. Aí agora eu vou colocar um sinal de mais, porque eu vou fazer vai aparecer um novo texto na linha de baixo. E aí eu vou fazer uma verificação aqui para saber se eu vou colocar o texto no plural ou no singular, mostrando a lista de tarefas incompletas, e eu vou explicar para vocês assim que eu finalizar. Aqui é o seguinte: se as tarefas incompletas, a lista de tarefas for igual a 1, então eu vou aqui eu coloquei para aparecer em negrito e vermelho, vai aparecer o número, então no caso aqui 1, e tarefa pendente no singular. Se não for 1, se for qualquer outra situação, 2, 3, 4, vão aparecer o número em bold e vermelho, e tarefas pendentes. Eu adicionei aqui um espaço, porque vai ficar o número, um espaço e o texto tarefas pendentes, certo?
Vamos fechar aqui essa condição do if. Eu vou adicionar um sinal de mais, porque eu vou continuar fazendo uma nova verificação. Só que antes dessa verificação, eu vou adicionar mais uma quebra de linha e um sinal de mais, porque eu vou continuar escrevendo. Agora eu vou fazer uma nova verificação que vai seguir ali na mesma linha da anterior. Só que agora eu vou aparecer as completas. Tarefa completa, tarefas completas. Só que agora em vez de vermelho vai aparecer verde, certo? Aqui eu vou fazer uma nova quebra de linha, beleza? Então eu vou mostrar resumo do mês, tarefas pendentes, tarefas completas e embaixo total de tarefas. Então eu vou colocar aqui um novo if para verificar as tarefas completas, né? Todas as tarefas. Então total igual a 1. Vou colocar aqui total mais tarefa, ou seja, tipo uma tarefa, ou se não, tarefas. Vou fechar meu if e agora eu vou atribuir um estilo para todo esse texto que vai ficar em negrito, não precisa de cor, tá? Eu vou salvar isso aqui e agora ele já está aparecendo. Então se não tivesse aparecendo, eu vou vir em propriedades e overview aqui, ó. Eu vou mostrar o overview. Então o overview está mostrando aqui pra gente resumo do mês, uma tarefa pendente, 0 tarefas completas e uma tarefa. Vou só fazer um ajuste aqui para adicionar total, um espaço para aparecer antes do texto. Então, uma tarefa. Se eu adicionar aqui uma nova tarefa no Instagram, essa é a prioridade, o projeto é perfil do Instagram, aqui automaticamente já vai contabilizar essa tarefa. Se não for o perfil do Instagram, se for na verdade o canal no YouTube, ele vai contabilizar 2. Então ele já vai atualizar automaticamente as tarefas do mês, só para a gente ter um overview aqui para ficar um pouco mais bonita essa visualização. Isso aqui já é um nível mais avançado de fato. Eu vou deixar esse modelo disponível para você utilizar. E eu trouxe aqui para quem gosta de fórmula e que quer entender um pouco melhor, é como que a gente consegue criar um dashboard um pouco mais robusto, digamos assim. Só para a gente complementar aqui também, eu vou adicionar uma nova função aqui nessas nossas tarefas, porque eu gosto de utilizar, que é um botão de start e finalização e um contador para a gente saber quanto tempo que essa tarefa está sendo executada e em quanto tempo nós finalizamos ela, tá? Vamos lá. Para isso a gente vai precisar adicionar aqui dentro das nossas tarefas algumas propriedades. A primeira delas vai ser uma data início, que já tem um formato ali pré-definido, e vou adicionar uma nova chamada data de término, beleza? Porém, essas propriedades aqui, eu vou até abrir um item. Data de início não precisa aparecer, sempre ocultar. Data de início aqui, data de término a mesma coisa. E já vou adicionar aqui uma fórmula e eu vou deixar aqui um tempo e vou adicionar um time aqui pra gente ter um tempo de execução. Ela eu vou trazer aqui pra cima porque ela vai ficar aparecendo pra gente o tempo de execução. Eu vou criar toda a fórmula, toda a lógica e eu vou explicar pra vocês passo a passo o que eu fiz. Aqui eu peguei os minutos, as horas e os dias com essa função dateBetween, ou seja, pegue a data entre a data de término e a data de início. Ele vai pegar ali em minutos. Isso aqui é uma coisa da própria fórmula mesmo. Então ele vai pegar quantos dias são, quantas horas são no total e quantos minutos são no total, tá? Eu fiz uma verificação aqui, porque se a data de término estiver vazia, ou seja, não tiver ainda finalizado, pegue a data de agora. Aqui nas horas, a mesma coisa, pega a data de término, só que em horas, e aqui a mesma coisa em dias. E aí é o seguinte, se a data de início estiver vazia, ou seja, não comecei nada, vai aparecer a opção não iniciado. E aí atribui o bold nesse texto não iniciado. Se não, ou seja, se estiver preenchida a data de início, se eu já tiver começado a executar a tarefa, você vai fazer o seguinte, verificar se o feito, se ainda não estiver feito, ou seja, se o feito for false, a tarefa ainda está incompleta, você vai aparecer o timerzinho, mais uma verificação para saber que informação que eu vou mostrar. Se for menor do que 1 minuto, aparece aqui 1 minuto, que é o mínimo que vai aparecer. Se for menor até 60 minutos, você vai mostrar o número mais minutos, ou seja, 59 minutos, 30 minutos, 25 minutos. Se passar de 60, ou seja, passou de 1 hora, não vai mostrar mais minutos, vai mostrar horas. Então, se for 1 hora, mostra hora. Se for menos de 24 horas, vai mostrar aqui 18 horas, 2 horas, 3 horas. Se passar de um dia, ou seja, se passar de um dia não vai aparecer mais horas, vai aparecer dia. Né? Então nós temos aqui, se for igual a 1 vai aparecer dia, se for mais do que 1, se for maior do que 1, vão aparecer o número mais dias, e aí a gente vai pintar de vermelho e bold, né? Então no caso, se a tarefa não for completa, se a tarefa estiver completa, você vai aparecer um checkzinho verde e vai fazer a mesma verificação mostrando minutos, horas ou dias em verde.
tá? Eu vou salvar aqui. A tarefa tá não iniciada. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar 2 botões. Eu tenho a opção aqui de botão e vou atribuir aqui iniciar tarefa. E o que vai acontecer? Quando o botão é clicado, a gente vai editar páginas, que no caso não são páginas, apenas esta página que nós estamos clicando da tarefa. A gente vai editar uma propriedade, que vai ser a data de início, colocando a data de agora, porque é diferente de hoje, ele vai colocar o horário também. Tá? E a gente vai editar outra propriedade. Para todo início de tarefa, a propriedade feito precisa estar desmarcada porque a gente está começando a tarefa. Beleza? Agora eu vou adicionar um novo botão, que vai ser o botão de finalizar tarefa. Esse botão de finalizar tarefa, ele vai fazer a mesma coisa. Editar a página, esta página que nós estamos clicando. Nós vamos editar a propriedade data de término para agora e feito para marcado. Então ele vai mexer nessas duas coisas. Se eu apertar no botão finalizar, ele vai finalizar a tarefa, vai marcar a opção feito e vai atribuir a hora de agora, tá? Então nós temos aqui esses 2 botões. Eu vou ocultar o restante aqui. Esse tempo pode aparecer aqui embaixo, beleza? Então, ó, iniciei a tarefa, automaticamente já está rodando aqui, né? Então, aqui na minha propriedade, ó, foi atribuída um horário. Se eu finalizar a tarefa, ele vai marcar o check e vai colocar a data aqui. Então, finalizar tarefa, ó, automaticamente foi executada em 1 minuto. Ele já atualizou a fórmula pra gente e agora eu tenho essa informação aqui. Não está mostrando ainda, mas eu vou adicionar essa opção aqui dos botões e o tempo de execução. Então, só para a gente organizar aqui, vai aparecer o nome, o projeto, os botões, a prioridade, o tempo de execução e se foi feito ou não. Essas duas aqui não precisam aparecer. Eu vou deixar essa visualização e agora aqui em finalizadas do dia eu vou alterar também a visualização. Não precisa mostrar os botões, mas o tempo de execução é importante. Aqui no caso eu vou só tirar a propriedade feito, porque ele já vai mostrar aqui o projeto, qual que é a prioridade e em quanto tempo a gente finalizou essa tarefa, tá? Beleza. Aqui nas visualizações de calendário também vou adicionar, né, essa opção que a gente colocou aqui de tempo de execução para aparecer embaixo, né, o status aqui pra gente, até para facilitar a nossa visualização. E aí para encerrar com chave de ouro, eu vou adicionar aqui alguns botões para facilitar a nossa vida. Eu vou duplicar esse espaço aqui e vou adicionar aqui em cima, /botão. E aí quando o botão é clicado, eu vou adicionar, inserir blocos abaixo e eu vou adicionar uma lista, mais um item na lista. Nova anotação. E vou adicionar aqui, ó, um ícone bonitinho, concluído. Então, se eu quiser adicionar mais um item, você vem aqui e adiciona. Eu vou duplicar esse botão aqui com Ctrl D e vou arrastar ele aqui para cima, para a gente ter um botão também para novas tarefas. Eu vou colocar aqui, ó, nova tarefa. Vou colocar... Não pode ser esse mesmo botãozinho. E toda vez, eu vou apagar essa opção aqui. Toda vez que o botão for acionado, ele vai adicionar páginas na minha base de dados tarefas. Não precisa ter um nome, não precisa ter um projeto, nenhum cliente, nenhuma data de início, nenhuma data. A data, eu posso adicionar uma tarefa para a data de hoje. Beleza. Então, toda vez que eu adicionar, vai ser criado aqui uma nova tarefa com a data de hoje. Concluído. Então, se eu quiser adicionar uma tarefa, uma coisa legal aqui para ficar ainda mais bonito, é quando isso acontecer, eu vou adicionar uma outra ação, que será abrir uma página. A página selecionada vai ser a página que eu acabei de criar. Pode ser em modo centralizado mesmo, ou modo lado a lado, tá? Concluído. Ou seja, quando eu adicionar uma nova tarefa, ele já vai aparecer para mim qual que é o nome e já facilita na hora de criar aqui, né? Então, colocar o nome de editar vídeo, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar desejável, o projeto aqui é para o YouTube, né? E não estou executando ainda, beleza, mas eu tenho aqui, ó, as tarefas do dia. Para facilitar também, a gente vai adicionar uma organização por prioridades, tá? Depois eu quero adicionar por nome. Então, ou seja, vai primeiro organizar as prioridades, depois eu quero organizar por nome, e aí beleza. Agora eu tenho uma visualização mais construidinha. Aqui, nas finalizadas, eu vou organizar por prioridades, depois por nome, para ficar em ordem alfabética, beleza. Então, nós temos aqui já organizado. Aqui no meu quadro semanal a mesma coisa. Eu vou adicionar aqui uma ordenação por prioridade. Primeiro, eu quero saber se foi feito ou se não foi feito. Tudo que foi feito vai ficar para baixo. Então, nós já temos aqui. Depois, eu quero por prioridades. Dentro das que estão incompletas aqui, organiza por prioridades. Depois por nome, para ficar mais bonitinho. Então, beleza. Aqui no mensal, a mesma coisa. Eu quero saber se foi feito ou se não foi feito. Depois eu quero por prioridades. Depois por nome.
Então, ok, já está construidinho aqui, organizado certinho. Então agora a gente já tem um planejamento aqui completo, bonito, bem elaborado, bem construído, para você organizar todas as tarefas que você tem no dia, na semana, no mês, com prioridades, com botão para execução. Então aqui, ó, vou começar minha tarefa, ele vai contabilizar certinho, ó, finalizei a tarefa, você aperta para finalizar, já vai aparecer aqui nos finalizados, o tempo que você levou para finalizar. Então você já sabe essas informações, né, para você utilizar. Depois você pode mexer, adicionar novos recursos, mas a ideia é você conseguir organizar a sua vida. Eu construí isso aqui passo a passo, com coisas até mais avançadas, com fórmulas, com relação e com botões, para você entender, para quem gosta dessa parte, né? Eu gosto muito de aprender como é que funciona esses aplicativos, mas eu vou disponibilizar aqui nesse link aqui de graça para você todo esse planejamento aqui, sem essas tarefas e projetos, um planejamento zerado mesmo aqui, para você conseguir só colocar suas informações com tudo funcionando, com tudo pronto, tá? Para você poder usar no seu dia a dia, melhorar a execução das suas tarefas, se tornar mais produtivo e consequentemente ter mais resultados naquilo que você almeja. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui, deixa um comentário contando o que você achou mais difícil, o que você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou trazer de conteúdo aqui para vocês também, tá bom? E até a próxima.